Olá, nós estamos no lacursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar hoje sobre 8.112. Eu sei, tá cansado, né? Muita coisa de 8.112. Pois é, mas a lei é gigante, ela tem mais de 250 artigos e a gente conversa mais um pouquinho hoje. Hoje a gente vai falar sobre regime disciplinar na 8.112, a gente vai falar sobre as questões vinculadas às faltas dos servidores, o que é proibido, o que é dever do servidor, que tipo de punição ele vai ter. Por isso que a gente tem regime disciplinar do 8.112 e hoje é a aula número 1. Vamos lá? Regime disciplinar. O regime disciplinar decorre do poder disciplinar da administração pública. Lembra daquela aula de poderes da administração pública, poderes do ato administrativo? A gente conversou sobre diversos deles, um deles é o poder disciplinar. Esse poder disciplinar ele é extremamente importante quando se fala em gestão de servidores. Por quê? Porque o servidor também pisa na bola, e quando ele pisa na bola, alguém tem que tomar providência. Esse tomar providência é justamente o exercício do poder disciplinar materializado, no caso dos servidores públicos federais, pela Lei 8.112. A Lei 8.112 tem um grupo bem grande de artigos que vai falar justamente disso, vai falar das disciplinas exigidas do servidor público, aquilo que ele deve fazer, aquilo que ele está proibido de fazer, e quando ele der uma pisada na bola, qual que vai ser a punição que ele vai receber, tá? Então, olha só, o regime disciplinar na 8.112, eles estão previstos aqui, ó. O regime disciplinar está previsto aqui, ó, no artigo 116 até o 142 da Lei 8.112. Esse grupo de artigos aqui vai falar para a gente do regime disciplinar, vai falar sobre deveres do servidor, proibições, penalidades e vai falar ainda sobre as responsabilidades do servidor público, porque servidor público também é responsável pelos atos que ele pratica e se ele der uma pisada na bola, alguém vai dar uma pisada na cabeça dele, né? Porque na administração, quando o servidor pisa na bola, aí dá problema e o problema é sério. Por que dá problema? Porque o servidor tem o dever de legalidade. Ele está sujeito ao dever de legalidade, assim como toda administração está. E qualquer pisada na bola vai ensejar uma punição imposta pela lei. Não importa se o teu chefe é teu amigo, se ele é teu irmão, se ele é teu pai, se ele é um amigão seu de infância, não interessa. Você pisou na bola, vai ter consequência. Por quê? Porque nós vivemos num estado onde vige o princípio da responsabilidade. Você arca com as consequências do seu ato. Isso é responsabilidade. No Brasil já foi diferente. A gente vai ver nas aulas de responsabilização do Estado, de responsabilidade civil do Estado, que no Brasil, há muito tempo atrás, não existia responsabilidade do agente público. É verdade, responsabilidade é responder civilmente pelos danos, pelos atos praticados, né? E no Brasil, antigamente, não tinha isso. Por quê? Porque imperava a doutrina de que o rei não pisava na bola, o rei não errava, né? Tem uma doutrina lá na responsabilidade civil do Estado que a gente conhece ela na parte histórica, e ela fala justamente isso, que por mais que o governante pise na bola, pratique um erro, pratique um ato ilícito, ele não está obrigado a reparar o seu dano. Bacana, né? Só que não existe mais. Acabou, não existe mais. O Brasil não tem mais disso, graças a Deus. Administrador que pisar na bola, ele será responsabilizado. Belezinha? Dentre as proibições, há que se destacar para os conflitos, há destaque para os conflitos de interesse. Por que eu estou chamando a atenção? O servidor público, segundo a Lei 8.112, ele tem o dever de lealdade com a administração pública. O servidor público trabalha no interesse da administração pública federal, o servidor público federal. Servidor público estadual, no interesse da legislação estadual, da administração estadual e por aí vai. Agora, pensa bem. Você, meu amigão, trabalha numa agência reguladora e você tem acesso a informações show de bola, né? Hoje o Brasil vive a era do 4G na telefonia celular, né? Já pensou, há 15 anos atrás, você tinha informação de que o 4G funcionaria justamente na Copa de 2014? Você está lá dentro, servidor da agência Nacional de Telecomunicações e já sabe que na Copa de 2014 a banda larga, ou melhor, a internet 4G, a internet móvel 4G já vai estar funcionando. E aí? Você vai ficar na tua, vai continuar trabalhando, bonitinho,
Ou você vai chegar para alguém e vai falar assim, cara, vamos montar uma estrutura para implantar antenas 4G, de tecnologia 4G, vender celulares, vamos começar a importar esses aparelhos agora para poder revender depois, a hora que sair a gente já tem, né? Ou seja, você tem uma informação privilegiada, bem bacana, e de repente você já reserva mercado. O que é isso? Isso é deslealdade com a administração pública. Isso é agir interesses próprios, mesmo trabalhando para a administração pública. Isso se chama conflito de interesse. Por conta desses conflitos de interesse que são muito comuns na administração pública, a Lei 8.112 não era suficiente para resolver a questão. E aí o Brasil produziu uma lei, que é a Lei 2.813, que tenta, de alguma maneira, inibir ou eliminar esses conflitos de interesse. Fazendo o quê? Como é que ela tenta eliminar isso? Proibindo determinados agentes públicos de exercerem determinadas atividades após a exoneração do cargo público. Já pensou num presidente da ANEL, da Anatel, da ANP, um cara que tem informações privilegiadas que valem alguns milhões de reais no mercado, né? O ministro de Fazenda é um cara que comanda o sistema financeiro brasileiro e ele tem informações privilegiadíssimas sobre a variação do câmbio, né? O presidente do Banco Central. Então, esses caras, eles têm acesso às informações que nós, pobres mortais, não teremos, senão quando aparecer lá a bordoada na nossa frente, o aumento do dólar, despencar as ações da Petrobras, o aumento do custo da telefonia fixa, da telefonia móvel. Essas informações não estão à nossa disposição hoje, mas estão à disposição de um grupo muito seleto, um grupo que faz parte da alta administração da República. Então, para impedir que esse grupo nade de braçada no mercado financeiro, no mercado de telecomunicações, enfim, no mercado de forma geral, criou-se uma lei, que é a Lei 2.813, de 2013, né? E ela tenta, de alguma maneira, inibir o conflito de interesses, porque a 8.112 não dava conta do recado. A gente vai conversar sobre ela mais à frente, e aí a gente vai ver exatamente qual é a proposta da Lei 12.813, tá bom? Belezinha? Sussa, só anota aí, reserve essa matéria, porque já já a gente conversa sobre ela. São deveres do servidor público federal vinculado à administração pública federal direta ou indireta, todos regulados pela Lei 8.112. Exercer com zelo e dedicação as suas atribuições. Isso aqui parece que caiu no esquecimento, né? Às vezes a gente chega em algum órgão público federal, zelo e dedicação é o que não existe, né? Ser leal às instituições que serviram, ou seja, eu não vou catracar a minha administração, eu não vou abusar do acesso das informações que eu tenho para poder comercializar ou me dar bem na iniciativa privada, né? Observar normas legais e regulamentares, cumprir ordens superiores, exceto as manifestamente ilegais. Aqui a gente está vinculado à ideia de hierarquia que existe na administração pública. Muita gente não gosta da ideia de hierarquia, mas ela é fundamental na organização da burocracia. Burocracia não é burocracia. O Brasil vive uma era de burocracia, mas a burocracia é uma ciência da organização de serviços públicos e ela é fundamental, porque sem ela a coisa é muito pior. O problema é que o Brasil colocou um R a mais aí, né? A burocracia virou a burocracia. E isso gera problemas enormes. Dentre eles, o cumprimento de ordens de superiores e ordens sabidas indevidas, ilegais. A burocracia faz isso, faz com que pessoas que ocupem cargos de direção, chefia, assessoramento, deem determinações absurdas, determinações, ordens ilegais. Você, servidor público que estudou, que se preparou, que tem consciência do seu papel na administração pública, não é obrigado a seguir. Por isso que a gente fala que as ordens manifestamente ilegais. Cabeça, mas e as ordens manifestamente ilegais é o quê? Meu amigão, você trabalha na Polícia Civil. E aí o delegado fala para você o seguinte, você é agente de polícia, você trabalha na Polícia Civil. O delegado, que é seu superior hierárquico, diz assim, tá vendo o cara que está preso lá, algemado, dá 5 tiros na cabeça dele.
Isso é manifestamente ilegal. Isso é um crime chamado homicídio, previsto no Código Penal, artigo 121. Você não vai dar 5 tiros na cabeça do cara. Ô, cabeça, pode dar 4? Não, você não vai dar nenhum, cabeçudo. Você tá doido? Aí, ó, é manifestamente ilegal. Eu defendo que na administração pública basta ser meramente ilegal para você se recusar a fazer. Aliás, se a gente for observar com maior precisão os princípios administrativos, eu posso me recusar a fazer, isso é uma construção, isso não está na 8.112. Mas se você for parar para pensar na existência dos princípios administrativos, ou melhor, nos princípios constitucionais aplicados à administração, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, você não está obrigado a cumprir nenhuma determinação que contrarie quaisquer desses princípios. Por exemplo, praticar um ato ineficiente. Eu não tenho que fazer isso. Por quê? Porque isso fere a Constituição. Se fere a Constituição, eu estou na esfera da ilegalidade. Lógico, vai ser a esfera da inconstitucionalidade, mas de forma geral eu estou contrariando o sistema jurídico existente. Uma vez eu ouvi de uma procuradora o seguinte, lá do Ministério Público Federal, vai ter audiência amanhã e você imprime para mim todo o processo, faz um dossiê, um processinho, uma cópia para eu levar para a audiência. E eu falei, doutora, a gente já tem todo o processo digitalizado, é disponibilizado para a doutora um notebook ou um iPad para a doutora fazer a leitura na hora da audiência para não ter que imprimir. Ah, eu não gosto desses negócios tecnológicos, pode imprimir sim. E eu não quero frente e verso. Bacana, né? É ilegal imprimir papel? Não, não é ilegal, mas para e pensa. A administração adquiriu um notebook, adquiriu um iPad. A aquisição do iPad foi específica por causa da tela de resina, para não gerar reflexo na hora da leitura, ou seja, investiu um caminhão de dinheiro em 2 equipamentos. A instituição protege o meio ambiente, a instituição propaga a proteção no meio ambiente, e aí eu escuto que eu tenho que imprimir em papel, só frente, quase que um processo inteiro, para a pessoa poder levar para a audiência, folhear na hora da audiência e depois jogar fora, virar rascunho. Isso é ineficiência. Isso é um desrespeito ao planejamento orçamentário e ao gasto administrativo. Isso contraria a economicidade na administração pública. Portanto, ela é ilegal, uma postura ilegal, uma conduta ilegal e um ato que viola a Constituição em diversos pontos. Ô Cabeça, o que você fez? O Cabeça não imprimiu. Ô, Cabeça, não deu problema para você? Não, não deu. Né? Porque eu simplesmente disse à pessoa que eu não iria imprimir, que aquilo contrariaria as determinações do órgão se ela quisesse que ela providenciasse com outra pessoa, com um procurador-chefe especificamente. Cabeçudo é assim. Por quê? Porque é estável, porque sabe das regras, porque não estava agindo de forma ilegal e não foi deselegante na hora de dar resposta. Pelo contrário, tratou muito bem a procuradora. Só disse, não posso fazer. Isso contraria determinações do órgão. Então, aqui, eu tenho que cumprir ordens, sim, dos meus superiores hierárquicos, mas as ordens ilegais, as manifestamente legais ou meramente legais, não cumprou. Nem você, quando estiver no seu cargo. Belezinha? Sussa, tranquilos. Outra coisa, na tua prova, tem que aparecer essa palavrinha aqui, manifestamente ilegal. Manifestamente ilegal. Por que tem que aparecer? Porque está na lei, só por isso. Tá? Ou seja, tem que ser... A impressão que dá é que esse manifestamente ilegal está dizendo assim, o servidor público é tapado, então tem que ser uma coisa escrachada, né? Mas não é. É que muitas condutas elas só são ilegais a partir de uma análise mais aprofundada. E não se pode exigir que o servidor público que não tem formação jurídica tenha uma noção legislativa ou do mundo jurídico aprofundada. Então, é aquela gritante, aquela berrante, ele não precisa cumprir não, tá bom? Atender com presteza, esse é o que eu mais gosto. Atender com presteza o público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Atender com presteza a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Atender com presteza às requisições para a defesa da fazenda pública. Bacana, algumas informações importantes sobre esses deveres, né? Atender público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas e protegidas por sigilo. Existem informações que você, servidor público, não vai prestar.
Por quê? Porque elas são protegidas pelo sigilo de dados, por exemplo. Você trabalha na Receita Federal e chega lá um Zé Mané qualquer e quer saber como é que está a declaração de renda da presidenta da República, desta republiqueta de bananas. E aí, o que você vai fazer? Você vai puxar lá a última declaração de renda dela e vai entregar para a pessoa? Lógico que não. Se você fizer isso, você praticou crime e provavelmente um ato de improbidade administrativa e certamente será demitido do seu cargo de servidor da Receita Federal. Então, esse você não pode fazer, você não pode passar. Expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Digamos que tem um servidor lá, que não está a fim de te ajudar e ele não imprime essa certidãozinha, ele não emite a certidão. O que você pode fazer? Vai impetrar o quê? Um o quê? Diz aí, cabeça, um habeas data. Bonitona, você está aí, bonitona? Ai, cabeça, estou aqui. Fala para esse cabeçudo, bonitona, qual é a ação constitucional que a gente vai ajuizar, impetrar, para poder receber uma certidão que a administração não quer emitir. Ai, cabeça, nesse caso vai ser a mandado de segurança, cabeça, não é o habeas data. Explica para o cabeçudo por que é o mandado de segurança e não é o habeas data. Porque o habeas data, ele serve para ter acesso à informação. E aqui eu quero a prática de um ato típico administrativo, que é a certidão. Bom demais ouvir isso, vai passar e vai passar logo, hein? Entendeu, cabeçudo? Cabeça, entendi. Tá beleza? Se não quiser expedir sua certidão, você vai fazer o quê? Mandado de segurança. Pô, cabeça, mas e se eu quiser só acesso aos dados e a pessoa não quiser me dar, tá me negando? Aí sim é o habeas data, acesso a dados, correção de dados ou inclusão de informações no banco de dados e a pessoa está te negando, a administração está te negando, aí é caso de habeas data. Agora, não saiu a certidão que eu pedi, não respeitaram o prazo, não tem justificativa, não tem tempo de emissão indeterminado. Opa, mandado de segurança, filho. Acabou a conversa, tá? E aqui, as requisições para a defesa da Fazenda Pública. Está lembrado que a Fazenda Pública, seus servidores, suas rotinas de trabalho, têm preferência sobre todas as demais da administração pública? Os caras não são fracos lá, né? Por quê? Porque eles mexem com dinheiro, só por isso. E é o dinheiro que alimenta o cofre federal que faz essa máquina chamada Brasil funcionar. Então, eles têm prevalência, eles têm preferência no atendimento das requisições. Se chegar, por exemplo, olha só que bacana, se chegar lá no Ministério da Saúde, um ofício do Ministério Público Federal e um ofício da Receita Federal pedindo exatamente a mesma coisa, quem vai ser atendido primeiro? A Receita Federal. Por quê? Porque eles têm preferência. Bacana, né? Então vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo a conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento da autoridade superior, ao conhecimento de outra autoridade competente para a apuração. Isso aqui é o dever de representação. Anota aí no seu slide, anota no material, é dever de representação. Maravilha, né? Dever de representação. Você, servidor público, tem o dever de representar ilegalidades que tomar conhecimento em razão do exercício do seu cargo. E você deve reportar a ilegalidade automaticamente à esfera superior da qual você faz parte. Se a autoridade superior que está envolvida na tramóia, você vai procurar a autoridade superior a ela. E se a autoridade superior a ela também está envolvida na tramóia, você está numa situação bem delicada. Então, acho melhor você sair de fininho e vai lá no Ministério Público Federal, ou no Ministério Público Estadual, ou lá na polícia, e dar o recado para a galera para eles tomarem providência, tá? Ou cabeça, se lá no MPF, no MP e na polícia tiver envolvido, cara, se chegar nesse grau de corrupção e de perturbação do povo no Brasil, da administração pública no Brasil, é melhor a gente ir embora, né? Vamos embora e o último que você apaga a luz, porque alguma coisa tem que funcionar nesse país, né? Pelo amor de Deus. Zelar pela economia de material e conservação do patrimônio público. Aí, o que eu falei? Por que o cabeça não imprimiu o papel, sendo que o negócio estava digitalizado? Tá aqui, tem que zelar. E isso é economicidade.
Cabeça trabalha no Ministério Público Federal em Anápolis. Esses dias chegou uma notícia lá assim, gurizada, por conta da crise do país, vocês têm que economizar. Vamos economizar o quê agora, né? Aí o Cabeça já falou, ó, vou economizar, vou trazer uma máquina de escrever para colocar no lugar do meu computador aqui, ó, do computador que eu uso. Ó, vamos parar de gastar energia com o monitor e com o computador, ó, datilografar, né? Daqui uns dias, por conta da necessidade de economizar, não vai mais ter prova de digitação em concurso, de prova de datilografia, aquelas máquinas de catamilho, né? Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. Olha que bacana, conflito de interesses aparecendo aqui, Lei 12.813 de 2013. Sigilo por quê? Porque você sabe, você tem acesso às informações privilegiadas, né? Vão vender a Caixa Econômica, você está sabendo? Não, né? Eu também não estou sabendo, mas se você soubesse, o que você faria? Você é servidor da Caixa, sabe que vão vender a Caixa e vão vender um preço de banana, o que você ia fazer? Bom, eu ia vender tudo que eu tenho na vida, tudo, ia pegar mais um monte de dinheiro emprestado para comprar algumas ações da Caixa, se fossem vender ela. Mesma coisa a Petrobras, né? Ah, vão vender? Então vou vender tudo que eu tenho, porque eu estou tendo acesso à informação, né? Você já parou para pensar que, de repente, a Petrobras está nessa quebradeira, nessa perda de valor, porque talvez, quem sabe, no futuro próximo, alguém fale assim, olha, a Petrobras é irrecuperável, ela não presta mais, vamos vender? E você está no olho do furacão e sabe dessa informação há tempo, ó, e você só está aqui, acumula dinheiro para participar da compra. Já está, inclusive, fazendo uma vaquinha com seus colegas de trabalho, vamos comprar um monte de ações, porque a gente vai se dar bem. Porque quando ela cair na mão da iniciativa privada, a preço de banana, ó, o preço dela, ó, vai lá para cima. Já viu essa história? Então vai estudar sobre a Vale do Rio Doce. Não prestava. Não funcionava, não dava lucro. Hoje é uma das empresas mais importantes do planeta na mineração. Brincadeira, né? O que é isso? Conflito de interesse, que a gente já vai conversar sobre ele. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Lembrando que a moralidade administrativa não é a noção ou o conceito de moral que existe na sua casa. Não é. Moralidade administrativa não é a moral divulgada, participada, conversada na sua igreja, no seu templo religioso. Não é. Moral administrativa é uma moral jurídica, embora tem muita gente por aí que fala que moral administrativa não é uma moral jurídica, que ela equivale à moral social. Eu discordo e discordo com força, porque você já pensou... Gurizada vai trabalhar com camiseta do Flamengo, do Corinthians. Pô, não rola, né? Chega lá, música que vai tocar no órgão, a música ambiente é um funk, né? Aí chega a moça de metralhadora, ratatatá, para atender o pessoal. Isso é moral social no Brasil hoje, né? A ideia de moralidade, de decência no Brasil está um pouco perturbada. Não dá para adotar isso para a administração pública. A administração pública tem uma moral administrativa, ela tem um nome, ela tem patrimônio, ela tem uma imagem que ela deve preservar, ou pelo menos tentar resgatar, né? E essa moral é jurídica, essa moral ela é baseada em lei, ela é vinculada à ideia de lei. Por isso que a gente fala em probidade como quase sinônimo de moralidade. Fique esperto com isso, porque tem muita banca de concurso, inclusive tipo CESP, que trabalha a moral administrativa como uma moral comum. E não é a moral comum, não é a moral comum, tá? Ser assíduo e pontual no serviço, ó, o cabeça chegando atrasado ou o cabeça saindo adiantado. Não vai rolar, ele vai ter problema, né? Tratar com urbanidade as pessoas. Meu amigão, bom dia, boa tarde, até mais. Por favor, em que eu possa ajudá-lo. E aí, tudo bom? Como vai o senhor? Eu vou bem, muito obrigado. Isso é cordialidade, isso é educação, isso é dever do servidor. Na sua casa você pode ser um cavalo, que você dá patada em todo mundo, mas na administração você está dentro do seu trabalho. É uma relação profissional. Você não gosta do seu marido, você não gosta da sua sogra, você não gosta da sua esposa, não gosta do seu empregado, do seu filho. O problema é seu, resolve isso na sua casa. Mas aqui na administração... urbanidade, né? Urbanidade, beleza? Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Esse é um dos maiores problemas. A gente não tem essas representações, tá? Por quê? Porque os servidores se intimidam. Os servidores têm medo de sofrer algum tipo de represália, né? De repente o cara vai lá e representa uma ilegalidade ou um abuso de poder. Já ouviu falar em assédio moral? Então, tá tudo no mesmo balaio. Hoje, uma das situações mais delicadas para o servidor público no Brasil, em qualquer esfera da administração, é o tal
do assédio moral. O cabeça, não é assédio sexual. O assédio sexual existe também, está lá no Código Penal, é quando um superior hierárquico assedia um subordinado ou uma subordinada para fins sexuais. Inclusive até promete vantagem. Quando não promete vantagem, promete ameaças, graves ameaças, apenas para obter favor sexuais. Aí a gente está dentro do assédio sexual. Mas existe um outro tipo de assédio, que é o assédio moral, e que ele está se tornando quase que uma cultura dentro da administração pública, né? O que é o assédio moral? É o teu superior hierárquico que abusa do poder hierárquico que tem e te condiciona a trabalhos com sobrecarga, em horários extenuantes, exigência de metas, muitas vezes além das suas forças e das forças da equipe. É o cara que te distrata, é o cara que faz você passar vergonha na frente das outras pessoas, né? Você, por exemplo, esqueceu uma vírgula no texto. Ele falou, pô, você é um analfabeto, você não sabe escrever, você fez concurso, você comprou a vaga na frente das pessoas, falar dessa forma, com essa grosseria, com essa indelicadeza, não rola, não rola. Você pode falar, olha, aqui vem uma vírgulazinha, vamos dar uma olhada, eu estou com dúvida, né? Dá para consertar? Olha a diferença do que falar que você é um analfabeto e não sabe escrever, né? Então, conflito de interesse, Lei 12.813. Por que o Cabeça está falando disso? Porque isso tem tudo a ver com os deveres do servidor previsto na 8.112. E você vai enfrentar provas de concurso público com esse tipo de informação. Então é aquilo que eu sempre falo. Vai treinar, treina de forma decente para você chegar preparado na corrida, né? Guerra avisada não mata aleijado. Olha só. Regula conflito de interesses no exercício do cargo ou emprego do Poder Executivo Federal. Olha só que bacana. Conflitos de interesses onde? Em cargos públicos e empregos públicos. Em qualquer esfera da administração, não. Essa é uma lei direcionada para o Executivo Federal. Por quê? Vai ver que é por conta do grau de corrupção que existe dentro da administração brasileira, né? E impedimentos posteriores ao exercício do cargo. Por exemplo, o presidente do Banco Central, quando ele sair da presidência do Banco Central, ele não pode já ser contratado para começar a atuar como presidente do Itaú, como consultor do Itaú, como diretor de qualquer coisa do Itaú. Não, ele vai ter que ficar afastado, vai ter uma espécie de quarentena para ele poder ficar afastado. Por quê? Porque existe um conflito de interesses. Agora ele não é mais administração pública, agora ele é iniciativa privada. E aí ele vai trabalhar com um domínio de informações privilegiadas que pouquíssimas pessoas têm no país. Ele vai se dar bem. Em detrimento de outros que não terão acesso ao mesmo grau de informação, né? O conflito de interesse envolve ocupantes de cargo ou emprego público no Poder Executivo Federal. A finalidade de impedir que agentes públicos se beneficiem de informações privilegiadas, né? E é privilégio, não é privilégio, é privilégio. Direcionado aos agentes públicos de alto escalão. A gente está falando de quem? De ministros, de diretores e presidentes de agências reguladoras, de presidentes da República, de presidente do Legislativo, do Judiciário, inclusive, né? Toda essa galera aí, eles estão sujeitos, na verdade, do Legislativo e do Judiciário não, né? Por quê? Porque a lei fala só do Executivo Federal, mas é uma norma que poderia se estender com absoluta tranquilidade ao Legislativo, ao Judiciário, inclusive ao MPU, tá? Mas ela é aplicada especificamente para membros do Executivo Federal, belezinha? Então vamos em frente. Conflito de interesse, o que é isso? Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. E aí? Existe isso no Brasil? Complicado, né? A gente tem demais. Você já deve ter ouvido falar na sua cidade aí que determinadas pessoas compraram terrenos na sua cidade e por acaso compraram tão bem, por um preço tão baixo, numa área que anos depois foi de extrema valorização. Como isso? Né? Foi sorte? Muitas vezes foi. O cara estava de olho, gostou da área e comprou, né? Suspeitou que poderia melhorar no futuro. Muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa tem acesso a informações importantes da prefeitura, para onde a cidade vai crescer. Vou para aquele lado lá. Vai lá e compra a chacrinha que hoje vale 1.000, daqui 5 anos vai estar valendo R$1 milhão.
porque vai ter valorização imobiliária para aquele lado. É lá que vai ter rodovia, é lá que vai ter posto, escola, bancos, prédios, condomínios fechados, é para lá. Vamos para lá, para comprar lá. Isso é o quê? Acesso a informações privilegiadas. Isso é o quê? Conflito de interesse público e privado. Isso gera, de forma geral, dano ao interesse coletivo. Sim, dano ao interesse coletivo. Você muitas vezes compra com fins especulatórios e depois vende a valores absurdos, né? As condutas que implicam conflito de interesse atingem o agente público, mesmo que ele esteja de licença ou em período de afastamento. Quem inserir-se no conflito de interesses, ainda se enquadra na improbidade. Tem mais isso, né? Tem mais a improbidade a reboque. Tá bom? Proibições, segundo a 8.112, vamos falar um pouquinho de proibições agora previstas, o que é proibido, o que é vedado ao servidor público da administração pública federal, regulado pela 8.112. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Olha, essa aí, se levasse a sério, não tinha ninguém no serviço público. Não tinha, pô. O mais comum é isso, o servidor deu bobeira e ele vazou. Por que isso? Porque, pô, muitas vezes o cara quer ir ali comprar um pão de queijo, tomar um café na rua, tomar um suco, né? E aí ausentou-se. Se for só nesse padrão, vou ali buscar um lanche e volto, 5 minutinhos, 10 minutinhos, tá beleza, não é nada demais. Ninguém vai morrer e o órgão não vai quebrar. Mas tem cara que chega, bate o ponto, vaza do órgão e só retorna no final do dia, bate o ponto para dar a saída. Ele foi trabalhar. Complicado, né? Então, daí a ideia da autorização do chefe imediato. O chefe imediato autorizou, então está autorizado, né? Retirar sem prévia anuência de autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Aqui é um outro ponto bem interessante, né? Você não vai poder levar para casa documentos do órgão, você não vai poder levar para casa o computador do órgão, a não ser que você tenha autorização para tanto, né? Recusar fé pública a documentos, recusar fé a documentos públicos, melhor dizendo, recusar fé a documentos públicos. Cidadão chega para você e apresenta uma cópia de um documento qualquer com aquelas cópias autenticadas por cartório, né? E você recusa, não vou receber, só quero original. Para que isso? Qual a finalidade? Né? Existe uma suspeita de falsidade do documento, de fraude ou coisa do gênero? Me parece que não. Então você não pode recusar a fé pública do documento. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Ou seja, é aquele servidor que senta a bunda em cima do seu processo e fala, quer rir? Tem que fazer rir. Infelizmente, na administração tem dessas, né? Promover manifestações de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Meu amigão, você que vai estar pensando em trabalhar com a sua camisa do Flamengo ou então com a sua camisa do Corinthians, presta atenção, você não vai poder manifestação de apreço lá dentro, né? Sou corintiano, sou flamenguista, não vai rolar porque você pode tomar um processo administrativo, né? Imagina você chega lá, todo felizão com a camisa do Flamengo e o seu chefe é vascaíno, assistindo o jogo na segunda divisão, aí é bom demais, hein? O que vai acontecer? Vai dar problema. Cabeça fala esses exemplos bizarros, porque isso é o mais comum que existe no órgão público, né? As pessoas se fantasiar com camisa de time de futebol. Mas não é só isso. Tem gente que fala mal do chefe, tem gente que fala mal do colega, tem gente que fala mal do superior hierárquico, tem gente que fala mal do administrado, do cidadão que veio pedir ajuda lá para você. Então essas manifestações de apreço ou desapreço, elas são proibidas ao servidor público, tá? Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado, né? O estagiário, já ouviu falar? Tem o estagiário está lá para aprender e ele vai fazer atividades diferenciadas porque ele está lá para aprender um ofício, uma atividade ou aperfeiçoar a faculdade que ele está fazendo, né? E, de repente, o estagiário vira servidor público, trabalha mais que o chefe dele. Ele é estranho ao órgão, ele não é concursado, ele é só um estagiário, ele tinha que fazer atividades de complexidade inferior, mas aí você está passando o seu serviço para ele. Aqui onde é que você vai entrar? Isso aqui vai dar PAD depois, né? Gera suspensão no serviço público. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou partido político, né? Isso aqui é uma monstruosidade, né? Manter sob sua chefia imediata
encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro, parente até segundo grau civil. Quem é que lembrou? Quem é que lembrou? Súmula vinculante, né? Vedação ao nepotismo. Esse é um ponto bem interessante, porque a 8.112 ela já falava dessa proibição de você ter como subordinado um parente seu até segundo grau ou cônjuge companheiro. Mas a 8.112 nada, era quase a mesma coisa. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal teve que baixar uma súmula, a súmula vinculante número 13, acabando com a folia. Hoje a situação é um pouco mais delicada. Não se consegue empregar cônjuge, companheiro como seu subordinado. Mas eu posso fazer o seguinte, meu colega ali é chefe também, minha esposa ou meu filho ou minha sogra ou sei lá quem vai trabalhar com ele. E os dele vão trabalhar comigo. Então eles não são parentes, não são consanguíneos. Mas isso, pela súmula vinculante número 13, ficou proibido também, tá? Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, né, ou proveito para outra pessoa, em detrimento da dignidade da função pública. Isso aqui gera demissão e incompatibilidade com o serviço público, né? Valer-se do cargo para se dar bem. É a carteirada, né? Você vai dar uma carteirada para conseguir alguma coisa. Vai se dar mal, vai se dar mal. Não faça isso, né? Não faça isso, tá bom? A súmula vinculante. Isso aqui é bacaninha, sempre vale a pena reler, né? A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau. Olha só que bacana. A súmula fala em até terceiro grau. A lei fala até segundo. Olha lá, ó, até segundo grau civil, né? Desculpa aí que o cabeça está com muito sono hoje. A cabeça está dormindo muito tarde, acordando muito cedo todos os dias. Então, olha só, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau. Cuidado com isso aqui, tá? Lá no 8.112 fala até o segundo grau, aqui na súmula vinculante até terceiro. E o que vale? A lei ou a súmula? A súmula. Prevalece a súmula, tá? Prevalece a súmula porque ela tem poder vinculante, ela vincula toda a administração pública no Brasil. Ela não vincula apenas os magistrados ou o judiciário, ela vincula todo mundo. Então, prevalece a súmula. Fique esperto com isso, meu amigão. Caí na tua prova perguntando se até terceiro grau ou segundo grau, fique muito atento. Porque se o examinador te fizer uma pergunta assim, segundo a Lei 8.112, é proibido, é vedado empregar parentes até segundo grau, tá certo. Segundo a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, é proibido empregar até terceiro grau? Também está certo. Agora, se for geral lá, até segundo grau ou até terceiro grau, fique esperto, porque você vai ter que saber de quem que ele está falando. Se ele não está falando de ninguém, nem da 8.112, nem do STF, então você vai pela súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ela prevalece sobre a 8.112. Posso dizer que ela revogou a 8.112? Não, não pode falar isso. Seria um absurdo você falar que a súmula vinculante número 13 revogou a 8.112. Porque, olha só, no sistema jurídico brasileiro, só lei revoga lei. Essa é uma regra super importante. Só lei revoga lei, tá? Ou cabia se a Constituição não revoga a lei? Não. Constituição não revoga a lei. A Constituição, olha só, a Constituição, ela estabelece parâmetros de constitucionalidade, tá? Quando você tem uma norma que está batendo de frente, né, com a Constituição, foi de encontro com a Constituição, aí a gente está diante de uma inconstitucionalidade, tá? E eu posso, perante o Supremo Tribunal Federal, conseguir a declaração de inconstitucionalidade de uma norma que ela some, desaparece, mas ela não foi revogada. Agora, eu quero revogar uma lei, eu preciso de outra lei. E súmula não revoga lei.
Súmula não revoga a lei. Pô, cabeça, mas se a súmula não revoga a lei, como é que eu vou aplicar a súmula vinculante número 13 no lugar da 8.112? Você vai dar uma interpretação a 8.112 mais abrangente, né? Você vai poder dizer que, eu posso até terceiro grau por conta da súmula vinculante. Aquela regra ela pode ser, como é que eu posso dizer, suplementada, como se fosse uma bomba, né, para você ficar mais fortinho. Então, isso aqui é uma espécie de um suplemento, tá legal? Mas não foi revogada, a lei 8.112 está valendo e é ela que manda na parada. Se na tua prova cair assim, segundo 8.112, é até segundo grau, você vai dizer que é até segundo grau a incompatibilidade entre cônjuge e companheiro para fins de emprego. Tá? Tem uma outra situação interessante. Marido e mulher, né? Os dois fazem concurso, os dois passam, os dois são servidores efetivos do órgão, tá legal? E os dois trabalham no mesmo órgão, só que um deles vira chefe. Tem problema? Tem, lógico que tem. O marido não vai poder ser o chefe da esposa e a esposa não vai poder ser a chefe do marido. Eles podem trabalhar no mesmo órgão, são efetivos, tá tudo certo. Mas um não vai ficar subordinado ao outro, tá bom? Por quê? Proibição do 8.112. Tá legal? Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente. O que a gente tem mais aqui? A gente estava lendo a súmula vinculante, nunca é demais, né? Fazer uma leitura da súmula vinculante, olha só. Nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral, por afinidade até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo comissionado ou função comissionada, ainda de função gratificada, na administração pública direta, indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, DF e município, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, que ou seja, era aquela trocada, né? Tudo isso viola a Constituição Federal. Beleza? Sussa? Então, bora. Participar de gerência ou administração de sociedade privada personificada ou não. Exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Isso gera demissão. Bacana, né? De repente você começa a trabalhar aí com uma empresa. Você é um cara muito dinâmico e resolveu abrir uma empresa. E é servidor público. Tem algum problema nisso? Depende. Qual seria o caminho para descobrir se tem problema ou não? Atos empresariais, atos de gerência ou de administração, o servidor público não pode fazer. Por quê? Porque é vedado, porque é proibido, ele tem uma atividade vinculada ao serviço público. Se ele começar a praticar atos de gestão, atos de gerência, é possível, é provável até que ele chegue no conflito de interesses. Então não vai rolar, não tem como a coisa funcionar dessa forma. O que eu oriento meus colegas? Às vezes tem algum colega que falou, pô, cabeça, eu vou tomar posse, mas eu sou sócio de uma empresa e aí eu tenho que sair da empresa. Eu falei, não, você só não precisa ser empresário, você não pode, desculpe, você só não pode ser empresário, tá? Mas pode continuar como sócio, claro, sem problema nenhum. Cotista, você pode ser. O que você não pode fazer é praticar atos de administrador da empresa, de empresário. Por exemplo, você é sócio de uma lanchonete, tá? E aí tem seus funcionários lá. Você passa num concurso, você não vai poder chegar lá na lanchonete e falar assim, pessoal, hoje o prato do dia vai ser sanduíche de pernil de porco, tá? É aquele modelo tal, podem fazer já, prepara tudo que hoje a gente vai vender, esse vai vender na promoção, estou abaixando o preço. Aí você vira para o cara do estoque, falou, fulano, vai ao mercado e providencia tantos litros da bebida tal. Você está praticando o ato de empresário. Isso você não pode mais fazer, porque agora você é servidor público. Agora você é o cara cotista, você só tem ações. Aí ó, o que você vai fazer? Ó, só vai pegar esse aqui, ó, só o dinheiro da empresa. Porque você é sócio, você tem direito a receber um percentual do lucro da empresa. Tá bom? Tem uma exceção prevista em lei, que é a seguinte. Participação de conselhos de administração fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direto ou indiretamente, participação do capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros, né? Gozo de licença para trato de interesses particulares, observada a legislação sobre conflito de interesse. Olha só, muitas vezes você faz parte de um conselho fiscal de alguma empresa, aí você pode atuar como conselheiro, mas você não está atuando como empresário.
Tá? O conselheiro é um cara que dá sugestão, é o cara da consulta, ele vai dizer, olha, eu acho que essa solução não é a mais adequada, eu acho que aquele mercado ali não está legal, vamos mudar, vamos procurar outro tipo de mercado. Essa seria a ideia, tá bom? Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até segundo grau, ou de cônjuge, companheiro. Se você for o procurador de alguém, você vai ser demitido. Aliás, existe um risco muito grande de você ser processado por exploração de prestígio. É complicado, ser servidor público você tem que andar na linha, tá? E ainda assim o trem pega você se você der bobeira. Por que tem que ser assim? Por conta da moralidade administrativa, por conta da ética, por conta da legalidade, da impessoalidade. Pô, se eu vou trabalhar no serviço público, não é para atender um ou outro particular ou para me beneficiar exclusivamente. Se eu vou trabalhar no serviço público, eu tenho que atender quem paga a minha conta. E quem que é esse cara que paga a minha conta? É a sociedade, é a coletividade. Então eu tenho que trabalhar em prol deles e não contra eles, né? Se você atuar como procurador ou intermediário, enfim, se você quiser ser o bacanão dentro do órgão lá, ó, o que está te esperando, demissão e a incompatibilidade com o serviço público, tá? Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Vai gerar o quê? Demissão, né? Tem uma gurizada aí que está de cabelo em pé, porque recebeu presentinho demais, né? Teve um cara que ganhou só um presente, que foi a reforma de um sítio inteirinho. Teve a reforma de um apartamento também, né? É uma coisa interessante, né? Presente está se confundindo com coisas assim, de valores bem altos, né? Uma reforma no apartamento não é um trocadinho, não é uma balinha, não é um lanche, né? Complicado. Isso é muitíssimo complicado e, infelizmente, o Brasil vive nessa situação, nessa cultura do presentinho, do deixa disso, do agradinho, né? E isso gera um problema muito sério para as instituições que não funcionam como deveriam funcionar. Bacana, né? Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Nem pensar, né? Nem pensar. De repente chega aqui a embaixada do Iraque e fala para o Cabeça assim, Cabeça, quer mais um emprego aí? Eu vou te pagar 50 mil por dia para você trabalhar para mim. Opa, para quê? Só para você me dizer onde é que é o melhor lugar para soltar uma bomba aí no Brasil. Poxa, vamos embora, né? Já vou indicar para você ali na esplanada dos ministérios, tem um alvo ali, ó, filé, né? Praticar usura sob qualquer de suas formas, proceder de forma desidiosa. O que é usura? Você sabe o que é usura? Emprestar dinheiro a juro, você é um agiota dentro do seu órgão, né? O colega está com falta de dinheiro, chega para você, Cabeça, me empresta R$1.000, empresto, aí você cobra 1.500 dele, né? E se ele não te pagar, você arruma um problemão para ele ainda, né? Proceder de forma desidiosa, desídia, causa demissão, tanto no serviço público como na administração. Até rimou, porque é um problemão. Cara, desídia é a preguiça, desídia é a falta de cuidado, é a negligência, sabe? É você patrolar todos os procedimentos e protocolos que você deveria seguir. Agir relaxadamente. Você é um porcão no serviço público. Pronto, resumi. É o porcão. Ninguém quer trabalhar com você. Você não trabalha, não faz as coisas direito, reclama, deixa tudo bagunçado, não se apresenta. Você é um desidioso. Não, você não merece o cargo que ocupa, né? Então, presentinho para você. Demissão, belezinha? Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Olha que maravilha, né? Tinha uma época que o Cabeça não estudava muito a Lei 8.112, né? E aí um dia o Cabeça estava na informática lá do órgão, o Cabeça trabalha e falou assim, pô, tô com um problema no computador lá em casa, assim, posso trazer aí para vocês darem uma olhada? O que é isso? Você está usando do pessoal da administração para resolver um problema seu, né? E o pessoal é muito bacana, ó, o pessoal nota 10, um abraço para a TI lá do Ministério Público Federal, né? E ele falou, não, Cabeça, traz aí que eu olho para você, né? E era uma coisa à toa lá, era uma configuração boba da placa-mãe lá que estava dando problema. Em 5 minutinhos ele arrumou para mim. Mas o que foi que eu fiz? Eu me utilizei de pessoal da administração para resolver um problema pessoal meu. Não pode, isso é ilegal, isso não rola, né?
É lógico que dentro da administração a gente vai fazer uma gradação, uma ponderação sobre as condutas, né? Uma coisa é você chegar lá com o seu notebook e falar assim, ó, não está funcionando legal, dá uma olhadinha aí. E ele vai, olha e tal, não, agora fechou, tá beleza, né? Outra é você simplesmente vender serviços desse órgão e repassar para aquela pessoa fazer, é você chamar a pessoa para fora do órgão, ó, resolve lá na minha casa um problema, né? Tô lá com 5 computadores para arrumar, já pensou? Aí não vai rolar, aí não tem condição nenhuma, né? Usar o carro, o veículo oficial para interesse particular. Quantas vezes você já circulou por aí e viu um carro do supermercado, um carro da polícia no shopping ou no supermercado? Eu já vi no Shopping Pantanal, onde a gente vai fazer uma aulona bacana lá em Cuiabá, Mato Grosso, um carro da Defensoria Pública em plena sexta-feira, às 8h30 da noite, dentro do órgão. Defensoria Pública da União. Melhorar, né? Mas como assim, cabeça? O que eles estavam fazendo lá? Eu também não sei o que os caras estavam fazendo às 8h30 da noite um veículo da Defensoria Pública numa sexta-feira. Não tem nada para a Defensoria Pública fazer lá. Se fosse da polícia, podia dizer, deu problema. Se fosse corpo de bombeiros, deu problema. Se fosse um veículo da saúde, deu problema. Vigilância sanitária, veio fiscalizar. Mas da Defensoria Pública, lá não funcionava juizado, não ia resolver o que lá, né? Enfim, essas são coisas típicas do nosso Brasil, né? Por isso que tem que ter leis crachando na nossa cara que a gente não pode fazer determinadas coisas, né? Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência ou transitórias. Lembra do servidor de fato? Você assumiu uma responsabilidade qualquer lá numa situação de calamidade pública, né? Lembra de uma história trágica no Brasil que é a barragem de Mariana, né? Minas Gerais, coisa feia, né? Triste demais aquilo. E aí chegou uma situação que era de emergência. Com certeza muita gente foi intitulada momentaneamente como bombeiro, como médico, para quê? Para atuar em prol das vítimas e socorrer as pessoas, né? Isso é uma exceção, a regra é que você não pode fazer isso, tá? Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho, gera suspensão, né? Cabeça, você está aí dando aula, cabeça, e o seu trabalho? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o cabeça pode dar aula na iniciativa privada, sendo servidor público do Ministério Público Federal? Posso. Não existe incompatibilidade alguma nisso. Segunda coisa, é uma atividade incompatível com o exercício do meu cargo? Ou seja, eu estou atentando contra a moralidade dando aula? Eu estou, de alguma forma, violando algum dispositivo legal dando aula? Não, negativo. Mas cabeça não tinha que estar trabalhando? Não, cabeça trabalha mais horas por dia durante alguns dias da semana e em um determinado dia o cabeça trabalha um pouco menos. Fecha a carga horária semanal dele, perfeita, sobrando tempo, faz todo o trabalho que tem que ser feito para não deixar nada para trás, para não ter problema, e aí o cabeça grava aula fora do horário de serviço. Isso eu posso fazer, qualquer trabalhador pode fazer, qualquer trabalhador público pode fazer, exceto aqueles que trabalham em universidades ou em institutos de tecnologia federal que têm dedicação exclusiva. Para esses aí a situação é mais delicada, aí em regra eles não poderiam ter uma outra atividade, um outro trabalho. Tá? Nem acumular cargos constitucionalmente previstos. Eu discordo um pouco disso tudo. Acho que essa exclusividade ela não é constitucional. Mas, enfim, isso é uma outra história. Um outro dia a gente conversa sobre ela. Né? Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitados. Bacaninha, né? Tem gente que não gosta de atualizar endereço, telefone, tipo sanguíneo, essas coisas, peso, altura, porque o órgão precisa ter tudo isso à disposição dele. Né? Dados fiscais, sim, dados fiscais, tem que apresentar lá todo ano sua declaração de imposto de renda, porque a instituição quer saber se você está enriquecendo ou não está enriquecendo. Ninguém quer saber se você empobreceu, mas quer saber se o teu patrimônio de repente não cresceu 5.000 vezes depois que você tomou posse. Né? Tem umas coisas assim interessantes, né? Vamos falar um pouquinho da acumulação de cargos públicos, né? A gente já sabe que acumular cargo público é ilegal, não vai rolar, tá? É ilegal. A gente tem algumas exceções constitucionais, mas é uma ilegalidade, é proibido ao servidor acumular cargos públicos, salvo as exceções do artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal de 1988. Que exceções são essas? Vamos lá.
Sei que vocês já viram isso na aula de constitucional, já estão calejados, mas não custa nada dar uma olhadinha aqui, né? 2 cargos de professor, você pode acumular. Um cargo de professor e outro de técnico ou científico. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da área de saúde. Isso aqui, ó, é o que você e o seu concorrente sabem. Você e a Gabi, a minha filhinha de 3 anos, sabem isso, tá? Sabe. Agora, o que muita gente estuda, já viu, mas não ligou uma coisa com a outra, é isso aqui, ó, cargos acumuláveis. Magistrado, membros do Ministério Público podem acumular com o cargo de servidor não, né, cabeça? De magistério. Vamos corrigir loguinho essa tela aqui, ó. Magistrado, eu posso acumular um cargo de magistrado. Assim que eu descobri onde é que está o ponteiro aqui nessa tela, né? Eu adoro quando isso acontece. Cadê você, ponteiro? Por favor, apareça. Achei. Não sei por que esse ponteiro não é brilhante, vermelho, preto, uma cor assim chamativa, né? Olha lá, ó. Cargo de magistério. Agora sim, né? Magistério, não é magostério. Magistério. Belezinha? Pronto, salva. Agora seu material já está arrumadinho, show de bola, não vai ter problema. Olha lá, ó, magistério. Então, o membro do Ministério Público, o membro da magistratura, eles podem acumular um tipo de cargo especificamente. Que cargo é esse? Cargo de professor. Eles podem exercer uma atividade de magistério, tá? Nem todo mundo liga isso, né? Magistrados e membros do Tribunal Superior Eleitoral também. Eu tenho acumulação de atividades, acumulação de cargos aí, tanto que eles têm uma remuneração a mais só para exercer um cargo lá no Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? Não esqueçam disso aqui, ó. Isso aqui é extremamente... tem do vereador, né? O vereador também pode ocupar um cargo de servidor, sim, sem problema nenhum. Ele pode ser servidor e vereador, desde que exista compatibilidade de horários. Essas são hipóteses de acumulação de cargo previstas na Constituição da República e perfeitamente autorizadas, tá? Mas muita gente boa por aí só lembra dessas 3 primeiras. 2 cargos de professor, um cargo de professora de técnico e 2 cargos privativos da área de saúde. Esse da área de saúde, antigamente não era da área de saúde, eram 2 cargos de médico, né? Agora não, liberou. A área de saúde é bem mais abrangente, tá bom? Beleza? Então vamos em frente. O que mais que a gente tem aqui? Proibição de acumular se estende aos cargos, empregos e funções, né? Ainda que você queira pensar, pô, mas o presidente do Tribunal Superior Eleitoral não é um cargo. Tudo bem, tá bom, se você quiser considerar assim, considere, mas é uma função. E aí ele não vai poder acumular também. Só pode acumular porque tem autorização constitucional para tanto. Tá bom? Belezinha? Sussa, que mais que a gente tem lá? Olha lá, ó. Autarquias, fundações públicas, as regras se aplicam para autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mistas, da União, Estado, Município e DF. Tá bom? Essa proibição é para toda a administração pública no Brasil. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à compatibilidade de horários. Não dá para você acumular cargos que você teria que trabalhar no mesmo horário. Não existe essa possibilidade, né? Essa onipresença só pertence a uma criatura, é Deus. Você, meu amigão, ainda não chegou nesse estágio, né? É proibida a acumulação de vencimento de cargo ou emprego público com provento de inatividade. Sempre cai em prova perguntando se você pode acumular a tua remuneração em atividade com alguma aposentadoria, ou acumular aposentadorias, ou acumular 2 remunerações. Pode, desde que os cargos sejam acumuláveis. Se eu estou com a aposentadoria de médico e aí eu venho a passar num concurso público de agente da Polícia Federal, tá? Agente da Polícia Federal. Agente da Polícia Federal não é cargo de médico, desculpe, não é cargo técnico, e o cargo de médico, que eu tenho a aposentadoria, não vai poder ser acumulada. Por quê? Porque eu só tenho autorização para acumular um técnico e um de professor. Nesse caso, eu sou médico e agente da Polícia Federal. Agente da Polícia Federal não é professor. Médico é um cargo técnico, que exige uma formação específica. Esse é o cargo técnico, tá bom? Ó,
Aqui, ó, exceção para a proibição de acumulação de proventos com proventos da atividade com proventos da inatividade é só se os cargos forem acumuláveis, né? Caso contrário, não vai rolar nenhuma acumulação. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, né? Ele não pode ser chefe e assessor, chefe e diretor. Não vai rolar, ele tem que ser um ou outro. Tem exceção para isso, ó. Acumulação interina, artigo 9º da Lei 8.112, permite que você provisoriamente seja chefe e diretor. Por quê? Porque o diretor saiu de férias, você é o chefe do órgão. E aí o diretor saiu de férias, você assume interinamente, ou seja, por um período de tempo pequeno, 10 dias, 15 dias, 30 dias, enfim, dependendo das férias desse servidor, desse diretor, né? O servidor não poderá ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Complicado, né? Você vai participar de, sei lá, um conselho qualquer, um conselho deliberativo ambiental do Distrito Federal. Você não vai receber indenização por isso. Essa é a regra. Tem exceção, né? Remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal de empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladoras, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indireta, detém a participação no capital social, observado que a respeito dispuser a legislação específica. Isso quer dizer que a regra é que você não pode receber uma indenização por participação em conselhos. Não pode. Mas se você vai participar do conselho de uma empresa pública, aí pode. Complicado, né? É muito complicado. Pô, conselho é conselho, não interessa se é da administração direta, se é de uma autarquia, ou se é da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Não pode, né? Tem um deputado estadual lá no Mato Grosso, ele já foi prefeito de Cuiabá. E aí, quando ele saiu do mandato dele, ele estava assim, ele não estava queimado, ele estava torrado já, estava carbonizada a imagem dele, tão péssima que foi a administração dele. Ele não conseguiu se candidatar, não conseguiu se eleger a mais nada, porque ele estava muito queimado. Então tá bom. O que rolou? Um certo governador de um certo estado do Brasil falou assim para ele, ó, vem aqui, ó, você vai ser do conselho fiscal dessa empresa pública que nós temos aqui, que ela produz energia elétrica. O conselho fiscal reunia uma vez por mês. Bacana, né? O conselho fiscal reunia uma vez por mês e cada conselheiro recebia R$12.000 pela participação em uma reunião mensal. Brincadeira, né? Brincadeira. Receber 12 conto, vai lá, ficar meia horinha, uma horinha numa reunião, não decidir nada, porque ele só dá conselho, ele não vai decidir, ele só vai dar conselho, né? E vazar. Bacana isso, né? Servidor federal que acumular ilicitamente 2 cargos efetivos quando investido em cargos de provimento e comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Tá? O que é isso? Você é professor da rede pública de ensino municipal e professor da rede pública de ensino estadual. Fechou? Belezinha? 2 cargos acumuláveis licitamente. Mas aí te chamam para ser subsecretário de educação do município. Então eu vou sair dos 2 e vou lá ocupar a atividade de subsecretário. Tá bom? Belezinha? Exceção. Houver compatibilidade de horário local com o exercício de um deles declarada pelas autoridades máximas do órgão, né? Ou seja, você pode ser professor num período e subsecretário de educação em outro. Difícil, né? Mas, enfim, é o que está aí na 8.112 como uma exceção, tá? Agora vamos falar da acumulação ilegal dos cargos, e essa é a acumulação que dá problema, é a acumulação que você está descumprindo o que está na Constituição. Você assumiu cargos públicos em duplicidade. Pô, cabeça, mas tem algum maluco que faz isso? Tem. Tem muita gente desavisada por aí que acha que o cargo dele é técnico e que ele pode ser servidor lá em outro lugar. Eu vi um caso no Ministério Público de uma professora de escola técnica, né, que é o IF hoje, o ITF hoje,
e ela passou para técnica administrativa de um Tribunal Regional do Trabalho. Organizou o horário dela no TRT, trabalhava normal, organizou o horário dela lá no IFT, trabalhava normal. Aí um dia a administração do IFT falou assim, peraí, fulana, você está trabalhando no TRT? Então, ué, sou servidora lá, e aqui? Não, não pode. Ué, técnico administrativo no TRT, professor, exceção constitucional. O seu cargo de técnico é um cargo técnico genérico, ele não exige uma especificação para você ser técnica lá, tipo técnico em informática, técnico em edificações, técnico em saúde. Não, é técnico. Qualquer formação de nível médio resolve. Então, o seu cargo não é de técnico. De técnico, ele só tem um nome. Você não pode acumular as duas atividades. Pois essa pessoa brigou, falou, não, posso e vou. Enfrentou 2 processos administrativos, um no TRT e outro no IFT. Ainda ajuizou uma ação para tentar arquivar os 2, achando que ela tinha razão. Resultado, ela não tinha razão alguma, porque o cargo de técnico administrativo sem especialidade de qualquer órgão público do Brasil não é o cargo técnico que está referido aqui na acumulação de cargos. Ela não poderia acumular. E aí a decisão judicial foi no sentido de que ela abandonasse uma das carreiras antes de ser demitida de ambas, né? Porque é isso que vai acontecer. Olha só, detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, deverá a autoridade notificar o servidor por intermédio de sua chefia imediata para apresentar opção. Olha que bacana, como a lei é flexível. Apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, tá? Contados da data da ciência. Tomou ciência de que você está sujeito aí a uma penalidade grave, que você tem que fazer uma opção, você tem 10 dias para se manifestar. Omitindo-se o servidor, será adotado o procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata. Ou seja, a administração dá a primeira oportunidade ao servidor. Se o servidor ficar quieto na dele e falar assim, não vou fazer nada não, vou ficar do jeito que está, aí a administração toma as rédeas da situação e ela decide. Tanto que monta um procedimento administrativo sumário. Guarda isso aí. É de caráter sumário para apuração da irregularização imediata. Tá? Vamos ver as fases desse procedimento para a gente ver o que acontece? Olha só. Primeiro é instaurado esse procedimento sumário, porque eu tenho que registrar o número do processo, colocar capinha nele, né? E dizer que existe um processo, dar publicidade para isso tudo. Então, eu vou instaurar e com a publicação... Vou fazer a instauração com a publicação do ato que constituir a comissão. Constitua uma comissão para analisar o caso e já instaura o processo, já vai ter número, enfim, a portaria já vai instaurar o processo, constituir comissão e o pau vai comer. Tá? O ato de publicação deverá indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração, ou seja, acumulação ilegal de cargos. Instrução sumária compreende defesa e relatório. A pessoa vai ser notificada outra vez para se defender. E aí talvez ela possa esclarecer que os cargos são legais, né, de acumulação legal, mas nem sempre é legal. Tá? E aí vem julgamento. Tá? Vem julgamento. A comissão lavrará, até 3 dias após a publicação do ato que a constitui, termo de indiciação. No termo serão transcritas informações pertinentes ao objeto da apuração, ou seja, estou indiciando o servidor, afirmando que ele ocupa 2 cargos inacumuláveis, que ele não tem interesse em desistir de nenhum deles, ou que está, sei lá, prestes a desistir de um deles, enfim. Vou ter que circunstanciar tudo o que está acontecendo e indiciar esse servidor. Tá? A comissão promoverá a citação pessoal do servidor, indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata para, no prazo de 5 dias, se defender de forma escrita. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor. No relatório, o que vai constar nesse relatório? É extremamente importante saber isso. Opinará sobre a licitude da acumulação do cargo. Né? Vai ter que dizer, olha, é acumulável, não é acumulável. Indicará o respectivo dispositivo legal. Remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Isso é um processinho administrativo, né?
No prazo de 5 dias contado do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a decisão. Então, olha só, a comissão foi montada, instaurada por uma portaria. Já foi instaurado o processo administrativo. Chama a pessoa para se defender, ela oferece defesa, faço a instrução. Vou emitir um relatório indiciando essa pessoa e esclarecendo o que está acontecendo. Esse relatório ele ainda vai passar novamente pela defesa. Ou seja, a pessoa vai ter acesso ao relatório para que ela possa dizer se está certo, se não está, se ela concorda ou não concorda, e aí vai depois para julgamento da autoridade coautora. A comissão não julga, a comissão não vai dizer está certo ou está errado. A comissão vai fazer os apontamentos de que está certo, os apontamentos de que está errado, porque o relatório dela é uma espécie de parecer, digamos assim. E aí o julgamento vai ficar por conta de quem? Da chefia, da autoridade superior. Tá? A opção pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa configurará sua boa-fé. Ou seja, quando ele verificar que a batata dele está assando, aí ele pode dizer, olha, eu desisto daquele cargo. Tudo bem, então aí nós vamos encerrar o procedimento. Agora, se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Desculpe, olha só. Quando ele desistir até a sua defesa, automaticamente vai gerar a exoneração do outro cargo. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplica-se o seguinte: demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Então, perceba que a situação ela é delicada. Não dá simplesmente para manter 2 cargos e achar que está tudo bem. Vai dar problema. E quando dá problema, o problema é grave. Você simplesmente vai ser demitido. Só isso, né? Você vai ser demitido ou vai ser destituído ou cassada a sua aposentadoria, né? Destituído da sua disponibilidade e cassada a sua aposentadoria. Então, a acumulação de cargos ilegais é um problemão. Pode até, vai ser legal, tal, ninguém vai falar nada, mas quando montarem o processo administrativo, o resultado não é legal. É demissão ou destituição ou ainda cassação de aposentadoria. Belezinha? Essas punições serão em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal. Tá? Hipótese em que os órgãos e entidades... hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. Você foi demitido. Vai lá um ofício para o IFT e vai outro ofício para o TRT. Ambos vão ser comunicados do resultado e da demissão ou cassação de aposentadoria desse servidor. Tá? O prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias. Grave isso, tá? Por favor, pega aquela canetinha, marca texto, dá destaque. 30 dias, não excederá 30 dias. Excepcionalmente, eu tenho aqui uma prorrogação de até 15 dias. Ou seja, um processo administrativo desse não ultrapassará 45 dias. Não ultrapassará 45 dias. Você pode prorrogar uma vez só. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com demissão. Então vamos em frente. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e demissão. Olha só, a gente já viu que existe o servidor efetivo, e esse servidor efetivo ele pode ser servidor efetivo e ocupar uma função comissionada ou função de confiança. Ele pode ser servidor efetivo e ocupar um cargo comissionado. Tudo bem? Tranquilos? Essa é uma situação. Existe uma terceira situação. Alguém que não é servidor efetivo e ele vai exclusivamente ocupar um cargo comissionado. Então, olha só. Será destituído do cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo, ou seja, aquele servidor de livre nomeação e livre exoneração, será aplicado nos casos de infração sujeita à penalidade de suspensão e demissão. Quando esse servidor não for efetivo, eu não vou ter como suspender
ou demitir. Eu simplesmente vou destituí-lo do cargo, ele vai ser exonerado do cargo. Tá? A demissão ela vai se aplicar para servidores efetivos. Agora, o que não é efetivo não vai pegar demissão, ele vai simplesmente ser destituído do cargo. Muda o termo, muda a palavra, mas o resultado é o mesmo, ele vai ficar sem emprego. Né? Bloqueio de bens do servidor. Pode acontecer bloqueio de bens? Sim, pode acontecer. Ocorre em caso de demissão ou destituição do cargo comissionado, em caso de improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional e corrupção. Tudo isso aqui vai autorizar um bloqueio de bens do servidor. Tá? E esse bloqueio de bens vai atingir tudo: carro, casa, imóveis, títulos de crédito, conta bancária. Declaração de incompatibilidade temporária para o servidor público. O que é isso? Você foi punido. Além de punido, foi dada uma declaração que você é incompatível com o serviço público. Já pensou em incompatível com o serviço público? Você não vai fazer mais concurso público. Pô, por quanto tempo, cabeça? Vamos ver. 5 anos você fica sem fazer concurso público. Por quê? Porque você é incompatível. É uma punição severa, uma punição violenta. Né? Se você valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou proveito de outrem, em detrimento da dignidade da função, você vai sim ser demitido e vai se tornar incompatível. Se você atuar como procurador, você vai ser demitido e ainda vai ser declarado incompatível. E essa incompatibilidade ela vai durar 5 anos. 5 anos, até 5 anos, tá bom? Não retornará ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído nas seguintes circunstâncias: praticar crime contra a administração pública, praticar ato de improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos e dilapidação no patrimônio nacional, corrupção. Aqui, olha só, não é uma incompatibilidade, ele simplesmente não poderá retornar ao serviço público federal. Tá? Outra coisa importante aqui: o abandono de cargo fica configurado após ausência por mais de 30 dias consecutivos. Então, se você faltar 29 e voltar a trabalhar, não vai caracterizar o abandono de cargo. Agora, se você faltar 30 dias consecutivos, vai caracterizar o abandono de cargo. E se forem 30 dias alternados, não vai caracterizar o abandono de cargo. Tá? Entende-se por inassiduidade habitual a falta no serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Então, olha só. Inassiduidade habitual, ou seja, o cara não vai trabalhar, está faltando toda hora. Né? Então, se ela for sem justificativa e ultrapassar 60 dias alternadamente durante 12 meses, aí você poderá ser declarado contra você o abandono do cargo. E abandono do cargo não é uma coisa legal, nem um pouco legal, porque você simplesmente não vai poder voltar a trabalhar, a não ser que você faça outro concurso público. Quem é que aplica as penalidades disciplinares previstas na Lei 8.112? Olha só. Quem aplica é o presidente da República, presidente do Legislativo, tanto faz da Câmara, do Congresso, do Senado, desculpe, presidente dos tribunais, o PGR, que é o Procurador-Geral da República, o meu chefão. Quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Então, nesses casos aqui de demissão, cassação de aposentadoria ou da disponibilidade, esses são os caras que podem assinar o ato administrativo aplicando a penalidade de demissão, de cassação, de aposentadoria. Presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente dos tribunais, quaisquer que sejam, o Procurador-Geral da República, tá bom? Pelas autoridades de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas, aqui em cima, quando se tratar de suspensão. Então, olha só, um é caso de demissão, de cassação e de perda da disponibilidade. O outro aqui é de suspensão
de 30 dias. E aí quem é que vai decretar a suspensão? Qualquer autoridade abaixo desses chefões aqui. Pelo chefe da repartição nos casos de advertência ou de suspensão até 30 dias. Desculpe, eu falei errado. Aqui, ó, as autoridades, logicamente, as autoridades imediatamente abaixo do PGR, do Procurador, do Presidente da República, do Presidente do Legislativo, dos tribunais, aplicará suspensão superior a 30 dias. Superior a 30 dias. As inferiores a 30 dias, ou caso de advertência, pode ser a chefia imediata, a chefia de repartição, aquela pessoa que é seu colega de trabalho, ele que vai te suspender, tá bom? Pela autoridade que houver feito a nomeação quando se tratar de destituição de cargo comissionado. Isso aqui é importante, tá? Essas regras aqui em cima servem para servidores de cargos efetivos. Agora, a regra aqui de baixo é para cargo comissionado. Então, quem nomeou é que vai praticar o ato de exoneração, de demissão, tá? Prescrição das punições, esse é um outro ponto interessantíssimo, né? Prescrição das punições. Como é que funciona isso na prática? 5 anos quanto às funções puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de destituição de cargo em comissão. Tá? Então, olha só, 5 anos para que tipo de situação? Para aquelas infrações que geram demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou ainda a destituição de cargo em comissão. 2 anos para punições de suspensão e 180 dias para advertência. A prescrição, então, ela é de 5 anos, de 2 anos ou de 180 dias. 180 dias é só para o caso de advertência. 180 dias é só para o caso de advertência. 2 anos, suspensão, tanto faz se superior a 30 dias ou inferior. Demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, 5 anos é o prazo prescricional. O que quer dizer isso, 5 anos de prazo prescricional? A administração tem 5 anos para demitir, tem 5 anos para cassar a aposentadoria ou a disponibilidade ou ainda destituir do cargo em comissão. Quando a infração autorizar esse tipo de punição. Agora, tem 2 anos quanto às suspensões. A administração tem 2 anos para determinar a suspensão de algum servidor, ou 180 dias em caso de advertência. E se não fizer isso no prazo prescricional? Se não fizer no prazo prescricional, não faz mais, porque prescreveu o direito do Estado de punir, de disciplinar aquele servidor faltoso. Belezinha? Sussa, tranquilos? E olha lá, parte 2. Vamos analisar a parte 2, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o regime disciplinar dos servidores públicos na próxima aula. Vai lá, levanta, dá uma respirada aí, né? Come um docinho, uma balinha, uma bolachinha e já volta. Belezinha? Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí a assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente. Clique no link aqui embaixo. Clique lá, faz um cadastrozinho. Você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do Lá. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.